Ângulos e arcos, pessoal. Hoje a gente vai ver a base da trigonometria. A gente vai ver esses dois elementos aqui, vai saber distinguir o que é cada um e vai também saber trabalhar com isso. Através desse trabalho que a gente tiver, desses ângulos, desses arcos aqui, a gente vai conseguir fazer uma base bem sólida aí no nosso conteúdo de trigonometria. Certinho? Então vamos lá. Então fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início aí, né, ao nosso curso de trigonometria, né, ao nosso conteúdo de trigonometria, onde essa primeira aulinha, né, a gente vai estar trabalhando com o quê? Arcos e ângulos, que na verdade, pessoal, é a base da trigonometria, né? Essa parte quando a gente vê ângulos, né, é a base da trigonometria e a gente tem que saber firmemente o que significa ângulos, né, que eu até esqueci o chapéuzinho aqui, e arcos, né? Então a gente vai estudar até essa base sólida para a gente poder prosseguir aí com o curso de trigonometria e ele ficar bem top, certo? Bom, então a gente vai ver várias definições, várias proposições, que são o quê? Que são resultados, né? Que a gente já acabou de ver aqui que são proposições, né? E daí, através desses resultados, através dessas definições, a gente vai conseguir definir o que vai ser a trigonometria, né? O que vai ser essa trigonometria. Então, primeiro a gente precisa dessa base, certo? Então, olha o que eu coloquei aqui já. Consideraremos uma circunferência de centro O e um ângulo central A ou B, sendo A e B pontos que pertencem aos lados do ângulo e a circunferência. Então olha aqui, ó, eu desenhei uma circunferência de centro O. Agora eu vou fazer um ângulo central, né? Toda hora eu esqueço o chapéuzinho. Vou fazer um ângulo central aqui e nessas duas setas onde eu vou fazer esse ângulo central, eu vou colocar A e B, que são pontos da circunferência, né? Então eu vou pegar aqui, ó, uma reta aqui qualquer, né? Então o que eu fiz? Eu fiz um ângulo central aqui, ó, pessoal, certo? Então esse daqui é um ângulo central. Daí ele falando que o ponto A está em uma das setas e o ponto B também está em uma das setas, sendo que A e B está na circunferência, né? Ele falou isso daí. Pessoal, agora observem aqui. Esse ângulo separou minha circunferência em duas regiões. Olha, essa região aqui, a gente pode falar que é para fora, né? Tá externo ao meu ângulo, certo? E essa regiãozinha aqui, ó, essa curvinha aqui, ó, que está dentro do meu ângulo, né? Então a gente tem duas curvas onde foi separado por esse ângulo, certo? Cada uma dessas curvas aqui, pessoal, é chamada de quê? De arco da circunferência. Então o arco da circunferência, na verdade, é o que liga de um ponto até outro. Só que dois pontos aqui a gente pode observar que está definindo dois arcos. Então eu pego, sei lá, um ponto aqui fora, sei lá, vou pegar um Y e vou pegar um X aqui. Ah, agora eu consegui definir qual que é o arco, né? Porque se falar assim, um arco AB, eu posso estar falando tanto esse quanto esse. Agora se falou o AB que passa em Y, aí é só isso. O AB que passa em X, aí é só isso, certo? Então, na verdade, um ângulo, ela define aí, né, duas curvas na minha circunferência, né? Essas curvas, né, é chamado de arcos da circunferência, né? Então, a gente tem dois arcos aí, né? A gente pode ver o arco AYB, né, que a gente define assim, e a gente tem um outro arco, que é quem? O AXB, certo? Geralmente, pessoal, a gente trabalha muito mais com arco, com esse arcozinho aqui, ó, certo? Com esse arco que tá aqui, ó. Por que a gente trabalha mais com ele? A gente faz relações diretas com esse ângulo central, tá? Através desse arco que a gente vai fazer algumas relações diretas. E depois a gente também pode concluir, né? Depois vocês vão ver com os nossos resultados, que a gente pode fazer as mesmas construções que a gente faz para aqui, a gente vai comparar com o de fora, né? E daí vai ser uma visualização só para dois tipos de resultados que a gente vai ter, certo? Então, não vai fazer diferença a gente olhar para um e para outro, porque se a gente faz para um, a gente faz na mesma proporção para o outro, certo? A gente vai ver direitinho aí, conforme que eu for explicando essa parte aqui. Certo? Então, beleza. Então, esse ângulo definiu a minha circunferência em duas circunferências, em dois arcos, né? Na verdade, circunferência. Dois arcos da circunferência, certo? Pessoal, agora olha aqui. Olha aqui. Se eu pegar essas duas setas aqui e colocar elas em cima de um diâmetro da minha circunferência, o que significa um diâmetro? Significa dois raios, por exemplo. Eu pego esse raio e coloco o outro aqui. Então, eu vou ter esse diâmetro. Certo? Se eu pego essas duas setas e coloco num diâmetro só, então elas vão ficar na mesma reta, certo? Então vai ser uma reta só, não vai ter esse ângulozinho aqui, o ângulo vai ser raso, certo? Então olha aqui, ó. Então se eu vou pegar o centro aqui, né? E daí eu vou pegar o ponto A aqui e o ponto B aqui. Daí eu pego essa reta aqui. Beleza. Aí eu falo, aqui tem um ângulo, o ângulo central tá ali. É um ângulo raso, né? Que vale 180 graus, né? A gente já conhece ele aí.
E daí a gente vai ter esse ponto A e esse ponto B. Bom, esse arco aqui, ó, ele é chamado então de semicircunferência, porque peguei a metade da minha circunferência. Tá? Então esse arco aqui chama semicircunferência, certo? E daí, pessoal, eu vou pegar aqui o centro-O, né? E daí eu vou pegar um ponto A aqui e o ponto B aqui também. Daí eu falo para vocês, está definindo dois arcos. Um aqui é o arco nulo, que eu não tenho medida dele, né? Tá aqui, então, ou o arco nulo ou a circunferência completa, né? Que eu dei a volta completa. Ou a circunferência, certo? Então aqui eu consegui definir duas circunferências, dois arcos, que é a semicircunferência. Aqui são dois arcos, que eu coloquei x e y para definir qualquer qual. E aqui também dois arcos, que seria o nulo e a circunferência completa. Então, dois pontos aí, pessoal, vai sempre definir dois arcos, certo? E daí a gente tem que colocar um ponto entre esses dois pontos para saber qual arco a gente quer. Igual eu coloquei destaque em vermelho aqui e esse arco aqui. Se a gente já sabe, já intuitivamente o exercício ou alguma relação que eu estou fazendo ali, eu já sei que aquele arco significa que é esse daqui, então a gente não precisa colocar essa notação. Pode simplesmente colocar... Geralmente é sempre o menor. Geralmente, tá? Nem sempre. Só que se eu já souber que eu estou trabalhando com o menor, então é mais viável já colocar essa notação do que é. Bom, pessoal, e um dos assuntos mais importantes que a gente vê aqui quando a gente está trabalhando com esses arcos, né, que a gente acabou de ver o que é a medida deles. Né? Como que a gente pode medir um arco, né? Então, a gente vai fazer igual a gente fazia lá na reta, né? Então, a gente pegava a reta, padronizava uma unidade, né? Então, sei lá, peguei um segmento, na verdade, né? Eu vou padronizar uma unidade. Padronizei uma unidadezinha aqui. Então, agora, significa quantas unidades dessa unitária aqui que eu defini, cabe aqui dentro, vai ser o comprimento dessa reta, né? Então, por exemplo, esse daqui é 1 centímetro. Então se couber 10 aqui, então esse aqui tem 10 centímetros, né? Aqui no arco, pessoal, é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho esse arco que vai desse ponto até esse daqui, o menor aqui, tá? Que vai de A até B. Se eu definir o unitário como sendo isso daqui, aí eu tenho que ver quantos desse arquinho cabe aqui dentro, né? Então aqui, ó, sei lá, tô pegando, finge que tá igualzinho, tá? Ó, então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, se eu definir essa daqui como unidade, então tem quantas unidades aqui? 6 unidades. Então esse arco mede 6 da unidade que eu padronizei, certo? Então eu padronizei aquela unidade, então esse arco mede 6 da minha unidade, certo? Só que aí se cada pessoa que for colocar a sua própria unidade, né, vai ficar muito difícil a gente comparar arcos, né? Às vezes eu faço um, o João faz outro, o Ricardo faz outro, né? E daí a gente não consegue definir, comparar, né, os tamanhos desses arcos, né? Por isso que a gente tem duas medidas mais específicas sobre arco, né? Igual quando a gente tinha aqui o comprimento, a gente tinha um centímetro, um metro, né, um quilômetro. Aqui no arco a gente vai ter duas dessas medidinhas, que eu vou colocar aqui agora para vocês, ó. Bom, pessoal, então a primeira medida aí que a gente vai ter, né, que a gente vai padronizar, é o grau. O grau é um arco unitário igual a 1 sobre 360. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando minha circunferência inteira, porque ele falou da circunferência do arco a ser medido. Então eu estou pegando a minha circunferência inteira e dividindo em quantas partes? 360 partes. Então eu vou ter vários arquinhos, certo? Se ela for maior, cada arquinho vai ser maior, né? Então vai mudar de uma circunferência para outra, tá? O tamanhozinho assim do meu arco. Mas para mim a medida vai ser essa, certo? Então vai ser 1 sobre 360. Daí, pessoal, a gente pode fazer comparação com a medida de ângulo, né? Desse ângulo central aqui, ó. Então, pessoal, a gente pode pensar, né, que a medida desse arco vai ser igual à medida desse ângulo central, através dessa comparação que eu estou fazendo. Porque a gente sabe que quando a gente dá uma volta completa em um ângulo, dá o quê? 360 graus, né? E daí, então, quando a gente faz a comparação do arco em grau, é a mesma quando a gente está fazendo o ângulo central, certo? Desse ângulozinho central aqui. Certo? Então, a medida do ângulo central é igual à medida do arco quando eu faço meu comparativo em grau. Bom, pessoal, então eu coloquei aqui que a medida em graus de um arco da circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente, que eu acabei de falar. E outro tipo de medida que a gente pode fazer de arcos é através do radiano, né? Que é o arco unitário cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que contém um arco a ser medido, que eu estou analisando, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui minha circunferência, certo?
e eu tenho esse raio aqui, ó, essa medida de raio aqui. Então, o meu unitário vai ser esse comprimento que esteja na minha circunferência, vai ser algo mais ou menos assim, ó. Então, esse vai ser o comprimento da minha circunferência, né? Não sei se ficou certinho ali, não. Mas a gente tem aqui que essa medida desse arco é igual à medida desse raio, tá? Então, se aqui eu tenho, sei lá, 3 centímetros, então o unitário desse arco vai ser 3 centímetros. Então, obviamente, o comprimento que eu estou analisando vai mudar se o meu raio mudar, né? Obviamente, né? O comprimento eu falo em se eu pegar o barbante e esticar essa circunferência, tá? Então, aqui é fácil a gente ver que o arco completo, né? Ou seja, a circunferência completa tem 360 graus, né? Porque aqui eu já defini o unitário dessa forma, né? Da circunferência, então a completa tem uma, né? Então é 360 unidadezinhas que eu vou ter, certo? Então, para completar uma aqui, ó, só colocar 360 aqui em cima, já sai tranquilo. Então, aqui a gente pode ver, né, que esse arco tem 360 graus. Aquele ali também tem 360 graus, tá? Agora, a forma que a gente vai medir esse radianos, ela não vai ser tão direta igual a gente viu aqui do graus, né? Então, para a gente saber quantos radianos tem uma circunferência completa, a gente vai ter que fazer algumas noções intuitivas, tá? E daí a gente vai poder comparar, né, o grau com o radiano, quando a gente soubesse quanto que mede a circunferência completa em radianos, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha o que eu fiz aqui. Peguei uma circunferência, peguei ela um pouquinho maior, tá? Para vocês entenderem certinho o que eu tô fazendo. Vou pegar até aqui depois. Colocar o centro aqui, né? Beleza. Então eu desenhei um hexágono regular aqui dentro, tá? Por que eu fiz isso? Porque quando eu desenho um hexágono regular, ele é igual a essa medida aqui, ó. Eu consigo desenhar triângulos equiláteros aqui dentro. Então eu consigo fazer isso daqui, ó. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo na verdade? Eu pegando que o raio da minha circunferência, do centro até um ponto da circunferência, sei lá, um R aqui, um raio dela, que vai ser igual a esse daqui, que também vai ser igual a esse. Como é um hexágono regular, então esse lado aqui, AB, é igual a F, FE, ED, DC e CB, certo? Então todos esses 6 lados aqui são iguais, certo? Então a gente tem a medida do raio sendo igual a essa daqui. Se essas medidas aqui, ó, pessoal, elas são iguais, então esse arco aqui, ó, AB, né, que eu tô falando desse arco AB aqui, que não contém nenhum desses outros pontos, né, então é esse arcozinho aqui, é igual ao A até o F até o E até o D até o C até o B, certo? Então é exatamente igual esses arcos, ou seja, eu consegui dividir a minha circunferência em 6 arcos iguais, certo? Só que ainda não peguei o que é exatamente igual a R. Por quê? Deixa eu pegar uma caneta. Por que eu não consegui? Porque essa medida aqui, ó, é R. Então esse arco ele vai ser um pouquinho maior que R. Né? Então se eu pegar esse pontozinho aqui, ó, esse A', vou pegar uma A' aqui qualquer, eu posso falar que essa medida aqui, ó, eu estou colocando como hipótese esse ponto aqui, tal que esse ponto eu vou ligar até o B e vai dar o R. Aí eu vou tirar essa sobrinha aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, então esse B' até o C é o R, esse C' até o D, o R, esse D' até o E é o R, esse E' até o F é o R, e esse F' até o A é o R. Então o que eu fiz? Ó, eu peguei a medida, então essa daqui, ó, essa medida que eu peguei aqui, ó, é o que? A medida unitária que eu tenho. É 1 radiano que eu tenho, certo? E consegui dividir ela em quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então consegui dividir ela em 6 vezes. Mais cada uma dessas sobrinhas, certo? Então essas sobrinhas aqui tem a medida dela. Mais a sobra de cada arco. Quando eu somo isso daqui, pessoal, não tem uma exatidão para isso. Essa sobrinha não vai deixar a gente ter uma exatidão. Mas ela aproxima bastante desse número aqui, ó, 6,28331 e assim vai. Esse número aqui é o que a gente é o famoso 2 vezes o π. É esse famoso número aqui que a gente já conhece aí, né? Então, quer dizer que a medida completa de qualquer circunferência em radiano é 2π radiano. Então, a medida completa é igual a 2π radiano. Radiano, escreve-se um grau, uma bolinha lá em cima, né? Você já sabe. Então, pessoal, a gente pode comparar uma circunferência com outra, fazendo o quê? 360 graus é a medida de um arco em graus, completo.
2π radiano é a medida em radiano de um arco completo. Né? Então 180, que é a metade de 360, tem que ser igual a metade de 2π, que é quem? Π. Então a gente tem essa relação que a gente vai poder usar sempre, tá? Então 1π vai ser igual a 180 graus. 1π radiano, tá, pessoal? Então aqui é radiano. Então eu coloquei ali, não coloquei aqui, né? Rad e aqui rad. Certo? Porque se eu colocar só π, aí vira 3.14, né? E assim vai. Aí quando eu coloco rad é 3.14 alguma coisa, e assim vai, radianos, significa 180 graus. Certo? Então essa é a relaçãozinha que a gente tem aí de radiano e graus. Certo, pessoal? Bom, pessoal, provavelmente vocês já sabiam essa relação, né? Mas não sabia, às vezes não sabia de onde ela veio, né? E só deu pra vocês lá e vocês assumiram como verdade, mas veio disso daqui, certo? Eu coloquei um polígono regular inscrito ali dentro da circunferência e fiz essa resoluçãozinha aqui. É claro que ela não é formal, né? Porque essa sobra aqui, eu não tenho como medir ela dessa dedução que eu fiz, mas é uma coisa que a gente pode colocar mais como verdade do que simplesmente a gente tacar isso aqui pra gente, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode comentar aqui embaixo ou me perguntar lá no Teams, certo? Bom, pessoal, então eu coloquei um exemplo aqui, né, pra gente firmar o que eu falei sobre arcos e ângulos. Olha aqui, ó, então tem uma circunferência de raio OA' e outra circunferência de raio OA, certo? E as duas medidas desses raios estão aqui, né? Então tem duas circunferências. Pessoal, é claro que em radianos e em graus, esses arcos aqui, ó, eles são iguais, porque eles estão no mesmo ângulo central, no mesmo alfa, certo? E daí, ó, eu tenho a medida em comprimento desse arco maior. É claro que em comprimento, né, visivelmente, esse arco é maior do que o comprimento desse arco menor. Só que em radianos e graus, eles valem a mesma coisa, certo? Então vamos descobrir esse ângulo alfa aqui, quanto que esse ângulo alfa vale e quanto que vale esse comprimento aqui também, ó, de A' até B', o comprimento dele em si. Aqui, ó, era até B, tá, pessoal? Tinha esquecido de colocar aqui, é B, ó. Certo? Beleza, então vamos lá, ó. O que eu sei aqui, ó? Que esse comprimento vale 12 centímetros. E o raio desse arco, da circunferência maior, é o quê? 15 centímetros. Então agora eu sei quanto que vale esse arco aqui, em radiano. Em radiano eu sei. Bom, pessoal, então da mesma forma que eu pego, para saber a circunferência completa, eu pego a medida dela e divido por 15, né? Que aí eu vou saber certinho o radianos que eu estou trabalhando, eu vou pegar o arco e dividir por 15, que é o raio, né? Então, o arco, a medida do arco AB vai ser igual a 12 sobre 15. Então, eu sempre posso fazer isso. E daí, essa medida em arco aqui, ó, vai ser em quê? Em radiano, certo? Então, a medida desse arco aqui, ó, pessoal, em radiano é 12 sobre 15 radianos. Eu posso simplificar aqui, né? Que eu vou ter a medida desse arco como sendo 4 sobre 5, né? Dividir por 3 aí. 4 sobre 5 radianos, certo? Então a medida desse arco é 4 sobre 5 radianos. E a medida dos dois arcos eu falei que era igual, não era? Então, de A' a B' também é o quê? 4 sobre 5 radianos, certo? Que vai ser igual para todos que tiver nesse ângulo central, alfa. O ângulo alfa também vale isso, né? Então agora eu vou passar esse ângulo, né, esses arcos, para graus, né? Como que eu faço? Eu sei que o π, ele tá para, um π radiano, né? Tá para 180 graus, certo? Então aqui, radiano, né? Sempre esqueço de colocar. Então eu quero saber a medida em graus. Eu tenho a medida em radiano, tem que é 4 sobre 5 radianos. Então eu tenho que saber essa medida aqui, né? Vamos multiplicar cruzado aí. Então eu tenho o π vezes x é igual a 180 vezes 4 dividido por 5, certo? Então eu vou ter exatamente essa medida em x, que depois agora é só eu passar o π dividindo, né? Ou seja, dividir dos dois lados em π, né? Então eu vou ter 180 vezes 4 sobre 5π. Certo, pessoal? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar esse 180 com 5, né? Simplificando aqui, ó, pessoal, 180 dividido por 5 dá igual a 36, né? Então fica 36 vezes 4 dividido por π. 36 vezes 4, aqui vai dar 120 mais 24, 144 sobre π graus, né? Então isso daqui é o graus, né? Então a gente passou, então esse ângulo aqui vale igual a 144 dividido por π graus, né?
ficou uma notação um pouco diferente do que a gente já está acostumado, mas é o certo. Beleza? Bom, pessoal, o exercício daí então vai ficar para vocês colocarem para mim a medida desse A' até B' em comprimento. Qual que vai ser o comprimento desse A' até B'? Sendo que o comprimento de A até B é 12, quanto que é o comprimento de A' até B'? Certo? Então esse vai ser o exercício aí de vocês. Certinho, pessoal? Então fica aguardando vocês aí no próximo vídeo.